A paz do Senhor, meus amados irmãos, que bom que mais uma vez estamos aqui para transmitir a gloriosa palavra do Senhor. Eu trago esta palavra como tema, o relacionamento com Deus. Baseado em Êxodo capítulo 3, versículo 3, e disse Moisés: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Então Moisés, ele contempla ali a sarça queimando, mas ela não se consome. E ele tem uma iniciativa de se aproximar. Meus amados irmãos, vocês conhecem que Êxodo foi escrito por Moisés. Moisés, ele tem ali algo glorioso, a biografia dele é uma biografia muito extensa, mas ele já está ali com 80 anos, chegando aos seus 80 anos de idade, quando ele tem essa visão de Deus. Vocês conhecem a história dele? 40 anos, ele estava no Egito, ele era formado em toda a ciência do Egito. Agora ele está no deserto, aparentemente, quem sabe por muitos, ou quem sabe por ele também, até ele imaginava que poderia estar esquecido. Mas existe uma revelação no livro de Hebreus que diz que ele preferiu o vitupério de Cristo do que as belezas do Egito, do que as delícias do Egito. Que coisa gloriosa! Para que ele pudesse manter, ou que ele pudesse nutrir uma intimidade com Deus, primeiro ele teve que ter um relacionamento com Deus. E ele ele se aproxima porque o Senhor chama a atenção ali numa sarça ardente. E ele tenta se aproximar, mas antes que ele se aproxima, o Senhor fala assim para ele: não te chegue para cá. Vemos aí que existem algumas questões que devem ser consideradas em nossas vidas. Em primeiro ponto, nós temos que se relacionarmos com Deus e saber qual que é a vontade de Deus. Deus, ele exige que Moisés arranca ali as alpacas dos seus pés, porque o lugar em que ele estava era a Terra Santa. Nós temos que entender a qualidade do nosso Deus, a exigência do nosso Deus. Em primeiro ponto, ele exige santidade. O escritor também aos Hebreus diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não sei os pormenores dessa questão da sandália. Não sei se existia alguma coisa manchada ali na sua vida. Existem algumas conjecturas, alguns fatos históricos sobre a questão, mas não quero me ater a detalhes. Mas o interessante é que o Senhor pede para ele tirar a sandália dos seus pés, que o lugar em que ele estava era a Terra Santa. Existem atitudes que nós temos que tomar para que nós possamos nutrir esse relacionamento que nós desejamos ter com o nosso Deus. E nós sabemos com a nutrição desse relacionamento resulta em algo espetacular, que é a chamada específica agora de Moisés, com uma bagagem espetacular, porque agora ele passa 40 anos no deserto, e ele não tem mais uma linguagem atualizada, e ele tem que enfrentar o faraó, ele tem que se apresentar diante do faraó. Mas nós vemos aí que Deus confidencia a ele o que está no seu coração, mas antes disso ocorrer, ele precisava tirar a sandália dos seus pés. Então, existem muitas pessoas que querem já entrar diretamente ali na experiência com o Senhor, sem antes fazer a vontade de Deus, porque o escritor aos Hebreus também diz no capítulo 10, se não me engano, a partir do versículo 37, 36, 37, diz que nós temos que primeiro fazer a vontade do Senhor. Nós temos que primeiro fazer a vontade do Senhor para que nós possamos alcançar a promessa. Então, a partir do capítulo 10, a partir do versículo 30 em diante, nós vamos encontrar esse texto em que diz: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E nós temos que avançar nesse relacionamento, nós temos que prosseguir nesse relacionamento com Deus, para que a gente possa adquirir o desejo de Deus, para que ele possa confidenciar. E Deus confidencia a Moisés a sua chamada, a chamada específica, que ele consegue confrontar o faraó e arrancar o povo da terra do Egito. Nós vemos também no finalzinho de João, quando
quando Jesus tem novamente um encontro com Pedro e ele faz algumas interrogações para ele, e o Senhor confidencia a ele a sua vontade, o seu desejo para que Pedro pudesse apacentar os cordeiros. Nós vemos que quando o Senhor também chama a atenção dos discípulos ali na beira da praia, Pedro, ele se lança na água e vai ao encontro do Senhor. Mas o Senhor, ele faz ali uma tratativa com ele e restabelece novamente a chamada de Pedro. Deus, ele deseja que nós se aproximamos para que ele possa realmente consolidar aquilo que ele tem nas nossas vidas. Nós vemos que os filhos de Arão queriam já ultrapassar os limites e chegar no apogeu da aprovação de Deus, queria fazer de qualquer jeito para que o Senhor se manifestasse. E aí eles pulam etapas e não dá certo. Nós temos que gradativamente alcançar, saber, se confidenciar com Ele, se aproximar dEle, ter um relacionamento com Ele, para que nós possamos ter mais uma profunda intimidade. Então, em primeiro ponto, nós temos que se relacionar com Ele. Se relaciona com o Senhor, meu irmão. Se aproxima de Deus. Lembra de Pedro antes também, que ele queria ter uma, parte no reino de Cristo, mas ele não queria que lavasse os pés, e o Senhor Jesus Cristo disse para ele: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Então, veja o que o Senhor está exigindo em nossas vidas. Existem muitas pessoas que querem se aproximar mais do Senhor, mas eles não querem obedecer aquilo que o Senhor tem para eles. Olha, viva intensamente para Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Se aproxime dele, porque você vai galgar passos extraordinários. Mas não queira pular etapa. Primeiro você entra pelo altar do sacrifício. Depois você vai para o lavatório. Depois você vai, avançando até chegar no propósito ideal, aonde o Senhor manifesta a sua glória. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha um relacionamento com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.